que acontece no Brasil e no mundo. E hoje é terça-feira, 4 de outubro de 2022. Vai para o ar pela capital Conexão Nacional. 5h33. A hora 5h33. O mundo se modifica de minuto a minuto. O rádio brasileiro vai continuar apresentando os fatos que alteram a vida e conduzem a caminhada do homem. Esta é a Rádio Capital. Este é mais um capítulo vivo da história. E agora as manchetes de Conexão Nacional. Dia de muita articulação política para costurar apoio no segundo turno das eleições presidenciais. Lula e Bolsonaro em São Paulo conquistaram aliados importantes para a campanha e governabilidade. PDT de Ciro Gomes anuncia adesão a Lula do PT. Ex-presidenciável diz que acompanha a decisão de seu partido e diz que essa é a última saída. Candidato de Bolsonaro ao governo paulista minimiza apoio do tucano Rodrigo Garcia. Para Tarcísio de Freitas, não tem sentido ter o governador tucano no seu palanque. Senador eleito Sérgio Moro se une a Bolsonaro no segundo turno. Para o candidato à reeleição, desentendimento com seu ex-ministro foi superado. Cidadania, que estava com Simone Tebet, comunica apoio a Lula no segundo turno. Presidente do partido, Roberto Freire, vê no risco no processo democrático no caso de reeleição. Candidatos no segundo turno das eleições já podem fazer comícios, carreatas e passeatas. Horário político no rádio e na TV começa na próxima sexta-feira, dia 7. Ai, que ótimo, já tô com saudade. Observadores internacionais elogiam o processo eleitoral no Brasil. Grupo desmontou suspeita de manipulação de resultados. Novas regras do saque já estão em vigor. Protocolo único para demandas e solução dos problemas em 7 dias são algumas das novidades. Mesmo preso, faraó dos bitcoins consegue mais de 37 mil votos, mas não se elege a deputado federal. Candidatura foi impugnada pelo TRE do Rio de Janeiro por causa do golpe da pirâmide. Comunidade internacional condena disparo de míssil balístico da Coreia do Norte sobre o Japão. O governo japonês considerou a atitude provocativa e emitiu alerta aos moradores do país. Neste outubro rosa, um alerta. Efeito pandemia pode gerar onda de casos de câncer de mama. Agora, 5h36. A hora 5h36. Jornal Conexão Nacional. Os principais fatos do Brasil e do mundo. Anchieta Filho, tudo seu hoje, Anchieta. Boa tarde, Joséval. Boa tarde a todos aí que acompanham o Conexão Nacional. Pois é, Joséval, acabou o primeiro turno e a surpresa hoje, o apoio, né? O apoio do PSDB, que liberou a bancada dos estados. O governador Rodrigo Garcia declarou apoio ao Tarcísio e ao Jair Bolsonaro. Olha o PDT, por sua vez, apoia Lula. Ciro Gomes, meio envergonhado, também apoia, diz que vai seguir o partido. E esse é o movimento de hoje. Sérgio Moro, o ex-ministro da Lava Jato, o ex-ministro da Justiça, também declarou apoio a Jair Bolsonaro. E Bolsonaro disse que está tudo superado, aquela briga fica no passado. Então esse é o destaque. Também o governador do Rio, Cláudio Castro, declarou apoio a Jair Bolsonaro. Portanto, já começa a se desenhar o quadro de apoio para esse segundo turno, que promete, hein? Joséval, promete. Eu lembro de uma entrevista que eu fiz com um político, ele falou: político só fala a verdade. É a verdade do momento em que fala. Porque um minuto depois, tudo pode mudar. Muda. Mas o Sérgio Moro eu estou estranhando. Vão palco Bolsonaro, né? Por queda de ministério, uma briga feia com o Bolsonaro. E ele apoia Bolsonaro. E o Rodrigo Garcia apoia, então, o Tarcísio. Apoia o Tarcísio e também apoia o Jair Bolsonaro. Inclusive, se encontrou hoje
com Jair Bolsonaro. Em conversa após esse encontro com Bolsonaro, ele disse que os dirigentes toscanos vão se reunir, mas decidiram pela neutralidade. Estariam liberando os estados e que, portanto, ele daria apoio incondicional a Jair Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, ao lado dele, disse que a declaração é muito bem-vinda. Sem dúvida. Agora, o PDT é natural, né? PDT é natural, já está alinhado há muito tempo com o Lula, né? PDT é o partido do Brizola, que era um homem de esquerda, o Lula, então é história. É uma união mais ou menos histórica do PDT. E o Ciro, você falou meio envergonhado, né? Vai apoiar o Lula. Pois que fazer? É o partido. Última chance e tal. É o partido. Muito bem. Denise Campos de Toledo. Joseval Peixoto, tudo bem? O Anchieta estava falando aí dessa... Caprichou no cabelo hoje. Obrigada. Eu elogio isso? Não, tá bonito. O Joseval, o Anchieta estava falando de todas essas alianças políticas e hoje a gente teve o mercado financeiro muito mais cauteloso, acompanhando exatamente isso, né? Porque nós tivemos ontem um momento de empolgação. Foi mesmo, o dólar né, caindo mais de 4%, bolsa subindo 5%. Então, aquela euforia, porque a situação não ficou definida no primeiro turno. O mercado gostou da formação do Congresso, um Congresso em que a maioria é de apoio à base de Bolsonaro. Só que hoje o mercado já começou a olhar esse cenário com maior cautela. Então, vai acompanhando esses apoios para ver quem que tem mais chance de sair vitorioso no segundo turno. Ficou uma certa preocupação também com essa base no Congresso, pela possibilidade que nós até falávamos ontem de um risco institucional, né, que seria uma base, talvez, que entre no embate com o Supremo, né, que possa adotar medidas contra pesquisas eleitorais, enfim, um radicalismo que se poderia levar para o Congresso também. Então, nós tivemos muita volatilidade do mercado, o dólar fechando com uma variação muito pequena, a Bolsa de Valores também, e o mercado aqui no Brasil não conseguiu sequer acompanhar o movimento internacional, porque lá fora as bolsas tiveram altas mais expressivas, porque saiu um dado pior de mercado de trabalho nos Estados Unidos, que parece até curioso. Mas se o mercado de trabalho perde força nos Estados Unidos, em tese diminuem as pressões inflacionárias. E aí o Banco Central de lá pode segurar mais a elevação dos juros. Ainda vai elevar, porque eles estão combatendo uma inflação muito pesada, mas pode elevar menos. Então lá fora nós tivemos as bolsas com uma performance muito melhor que a brasileira. Aqui no Brasil foi cautela e hora de embolsar o que eles ganharam ontem também, né? Porque teve isso. Ontem foi um entusiasmo até abusivo, né? Da bolsa. Euforia. Eles tiraram eles saíram do sufoco de setembro, porque setembro foi um mês péssimo para o mercado financeiro. E agora não, agora vai estabilizar, equalizar. Isso, agora vai acompanhar passo a passo o segundo turno das eleições, essa formação das bases de apoio dos dois candidatos. E falta uma coisa que é muito importante para o mercado financeiro. Tanto Lula como Bolsonaro têm que deixar muito claro o que eles pretendem fazer na economia. Porque você tem um discurso, por exemplo, do presidente Bolsonaro pró-privatizações, ele fala em privatizar a Petrobras, tem uma agenda mais liberal que é defendida por Paulo Guedes, mas é uma agenda que ficou bem atrasada durante o atual governo, e o presidente Bolsonaro agora no finalzinho tem gastado demais. Até para garantir um apoio maior, ele está anunciando 13º para as mulheres que recebem o Auxílio Brasil. Não se sabe de onde vai sair esse dinheiro, e antecipação do pagamento desse benefício e de outros, como de caminhoneiros. Então a gente sabe que tem um objetivo eleitoreiro nesse procedimento, então fica aquela preocupação com o fiscal, é liberação de mais de dinheiro, tanto ele como o Lula falaram em mexer no teto de gastos. Então isso pesa no mercado financeiro, que quer uma gestão responsável da economia. Então é isso que nós temos por enquanto. Antônio Freitas, a hora. Pois não, agora 17h42. A hora 17h42, meu caro. Jornal Conexão Nacional. Os principais fatos do Brasil e do mundo. E agora nas vozes de Roberto Miller e Antônio Freitas, os destaques e o noticiário do Conexão Nacional. Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, deve seguir os passos de Rodrigo Garcia no segundo turno. E pode declarar apoio ao candidato Tarcísio de Freitas e ao presidenciável Jair Bolsonaro. Equipe do adversário Fernando Haddad do PT chegou a procurar interlocutores de Rodrigo Garcia, sem sucesso. Garcia, do PSDB, foi o terceiro colocado no primeiro turno das eleições ao governo paulista. Mas já está definido, né, o apoio ao... Rodrigo Garcia, sim. Ao Tarcísio.
Isso, o Rodrigo Garcia já anunciou, já se reuniu com o Bolsonaro. Agora, o Ricardo Nunes é que está fazendo essa novidade. Candidatos que disputam o segundo turno já podem fazer comícios, carreatas e passeatas. A propaganda na internet e a distribuição de santinhos também foi liberada. O horário eleitoral em rádio e TV será retomado na próxima sexta-feira. O tempo será dividido igualmente entre os candidatos. Anchieta, será que vamos ter um debate mais limpo, mais lucrativo, mais inteligente? Depois eu pergunto também para Denise no campo da economia, que é muito importante para o Brasil, ou vai ser aquele pega para capar que nós vimos? Eu acho que a organização do debate tem que pensar nisso, né, Joséval? Para não acontecer aquele espetáculo lamentável. A organização, as regras do debate tem que deixar claro para os candidatos, nada de baixaria, nada de bate-boca, vamos apresentar as propostas e vamos esquecer essa brigaiada, porque não vai levar a nada. Então cabe quem organiza o debate fazer com que isso aconteça. Eu acho difícil, Joséval. Denise? Eu também acho que não segura muito troca de acusações naquela história de ladrão, genocida, ex-presidiário. Você não comprou vacina, esse tipo, porque são os pontos vulneráveis. Embora nada disso seja novidade para o eleitorado, dependendo da forma como é abordado, pode dar uma força, né? A gente viu essa troca de acusações. Infelizmente é isso. Tanto um candidato como o outro, eles têm esses pontos de vulnerabilidade, né? Eles têm posições frontais, antagônicas e frontais no plano da privatização. O Bolsonaro pensa uma coisa, o Lula pensa outra. Não necessariamente, viu, José? Porque o Bolsonaro, no passado, muitas vezes foi contra a privatização. Ele pensou muito na privatização, por exemplo, da Petrobras, pela questão do aumento de preços, né? Que foi uma coisa que foi colocada porque se livra do problema, né? Agora, a Petrobras tem passado por um processo aí de enxugamento, de venda de vários ativos, centralizando a área de atuação, de atividade. Esse é um ponto que pode haver divergência, mas não há uma clareza muito forte em relação ao Bolsonaro. Ele privatizou a Eletrobras, que foi um ponto importante, mas eu acho que isso não seria um apelo muito forte junto ao eleitorado. Mas o conservadorismo é o livre mercado, é a livre iniciativa, né? E o Lula não, é a privatização. Então, mas tem que ver em todas as áreas, né? O mercado gostou de Bolsonaro não ter conseguido ir para o segundo turno exatamente por causa disso, por causa do discurso pró-privatização. Mas eu falo do quanto que isso serve de apelo junto ao eleitorado. Uma parte do eleitorado, sim. Eu acho que agora, do ponto de vista econômico, quando você fala em projeto de economia, eu acho que é uma grande preocupação com relação da gestão das finanças, o que os dois pretendem fazer com teto de gastos, enxugar o orçamento, reforma tributária, reforma administrativa. Esse é um ponto de confronto. Programas sociais, que tem uma grande briga, não é? Porque um cita que Bolsa Família tinha um valor menor, aí o outro fala que o auxílio emergencial tem um valor maior, um pagou o auxílio emergencial durante a pandemia, que ajudou muito a população, só que demorou para comprar vacina, então fica aquele jogo, eles têm muitas divergências e se sustentam, né, José? Infelizmente, um sustenta o outro. Agora é o discurso para angariar voto, né, Denise? Exatamente. Você lembrou bem. Aliás, quando você lembrou disso, sabe de quem eu lembrei? Você que é economista, do Geomir Betting, que era um economista também. Jornalista. Né? O jornalista. Escreveu um livro chamado O Seguinte: na prática, a teoria é outra. Exato. E é exatamente o que a gente vê sempre, né? Falando de economia, viu, Denise? Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, anunciou apoio a Lula. Ele ia votar neutro, ele resolveu assumir uma posição. Aliás, teve antes do primeiro turno um grupo de economistas que não são petistas que resolveram apoiar Lula. Porque tem uma coisa de teoria de responsabilidade, Josevão, mas preocupa muito o intervencionismo também de Bolsonaro, o que ele fez, por exemplo, com cortar ICMS, né, que você mexe no Pacto Federativo para forçar a baixa do preço dos combustíveis. Há uma preocupação em relação à própria democracia, os embates institucionais, isso daí pesa muito. Então tem uma avaliação que é econômica, mas tem outra avaliação que é política institucional, que também preocupa mesmo os economistas. E é fundamental. Vamos em frente.
Observadores internacionais elogiam o processo eleitoral no Brasil. Destacaram ordem e normalidade na votação. O grupo desmontou qualquer suspeita de manipulação de resultados ou falta de transparência. Os 55 observadores foram enviados pela OEA, a Organização dos Estados Americanos. Eleitas pela bancada do COCAR, prometem intenso embate no Congresso a partir de 2023. Lideranças indígenas Sônia Guajajara e Célia Chaquiabá, do PSOL, estarão na Câmara Federal. Fazem parte da articulação dos povos indígenas no Brasil, que envolvia 30 candidaturas. Célia e Sônia estiveram em Haia, na Holanda, apresentando um dossiê contra Jair Bolsonaro. O documento elenca ações prejudiciais aos povos indígenas e ao meio ambiente. Na época, em 2019, o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi alvo de muitas críticas. Eu vi uma declaração de amor de um cacique brasileiro à Constituição de 1988. Porque desde 1500 até 1988 o índio era nada, era coisa. Aliás, houve um tempo mesmo que era coisa. Ele nem era responsável penalmente se ele matasse alguém, era inimputável. Só que a partir de 88 ele passou a ingressar na cidadania brasileira. E ele agradece isso à Constituição brasileira. Ele falou que a grande mãe, a grande defensora dos indígenas é a Constituição de 88. Mesmo preso, o faraó dos bitcoins consegue mais de 37 mil votos e por pouco não se elege deputado federal. Clayson Acácio dos Santos tentou o cargo no Rio de Janeiro através do partido Democracia Cristã. Mas a candidatura foi impugnada por unanimidade pelo Tribunal Regional Eleitoral com base na lei da ficha limpa. O conhecido faraó dos bitcoins é suspeito de golpe de 19 bilhões de reais em esquema da pirâmide financeira. Donald Trump parabeniza Jair Bolsonaro pelo desempenho no primeiro turno das eleições. O ex-presidente norte-americano publicou na sua rede social que Bolsonaro superou as fake news. Se refere aos resultados das pesquisas eleitorais no Brasil. Sobre Lula, Trump disse que ele é um desafiante radical de esquerda. O governo federal estabelece datas de recesso de fim de ano para os servidores públicos. Será em 2 períodos, de 19 a 23 e de 26 a 30 de dezembro. Pela portaria, os agentes públicos vão se revezar nos 2 períodos. Serão preservados os serviços essenciais, em especial o atendimento ao público. Novas regras do Serviço de Atendimento ao Consumidor, o SAC, já estão valendo em todo o Brasil. O decreto foi publicado em abril, mas entrou em vigor nesta segunda-feira. Entre as novidades, o protocolo único para as demandas. A resolução do problema deve ocorrer em até 7 dias corridos. Também será oferecido ao consumidor diferentes canais de comunicação entre a empresa e o cliente. Caso a linha caia, o serviço terá de retornar ao consumidor imediatamente. Fica obrigatório também atendimento humano disponível de pelo menos 8 horas seguidas. Se as empresas não cumprirem as determinações, deverão ser denunciadas aos PROCONs ou agências reguladoras. Número de mortos por conta da passagem do furacão Ian pelos Estados Unidos passa de 100. A maior destruição ocorreu na Flórida, onde as comunidades à beira-mar inteiras foram inundadas. Altas ondas arrastaram vários edifícios, causando pelo menos 78 mortes até agora. Mais de 40 mil pessoas estão desabrigadas com a destruição, com ventos de 250 quilômetros por hora. Justiça nega a revogação da prisão preventiva do empresário Tiago Brenan. Brenan, que aparece em vídeo agredindo a mulher numa academia, está foragido. Viajou para Dubai, no Emirados Árabes, em 3 de setembro. Ele também é investigado por suspeita de ter feito mais 11 vítimas e de ter estuprado ao menos 9 mulheres. Deixa eu falar um pouco da prisão preventiva, que tem muita história a respeito. Ela é regulada pelo artigo 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
e é a garantia da lisura da instrução criminal e da aplicação da pena. Quando termina a prisão preventiva? Depende. Se ela foi decretada para proteger a instrução, só no fim da instrução. Enquanto não terminar a instrução penal, o cara continua preso. Agora, se é porque são 3 as hipóteses de aplicação da prisão, agora uma quarta em defesa da economia também. Mas a primeira delas é para você, é quando há o clamor público. E até para garantir o acusado, porque às vezes o clamor público pode atingir o próprio acusado, ser agredido, etc. A segunda é para garantir a instrução criminal. O que é isso? É um sujeito muito rico, compra testemunha, vai comprar perito, ou vai fazer corrupção em cima dos que podem apresentar uma prova importante, o juiz decreta a prisão preventiva. Para a lisura da instrução criminal. E depois, isso é para o cara que é muito poderoso. E tem o contrário, o sujeito que não tem profissão, não tem emprego, não tem casa, não tem família, não tem nada. Aí é para garantir a aplicação da pena. Porque senão ele comete o crime, de repente ele pega uma jardineira, vai não sei para onde, você não acha mais. Mas esse é rico e fugiu desse jeito, não pegou jardineira não. Ele percebeu que a coisa ficou complicada, ele foi para o exterior e aí a prisão para ser efetivada vai ser muito difícil. Agora vai. Ele sabia que a coisa... Eu não sei por que soltaram. Ele não chegou a ser preso, né? Ele estava sendo investigado com base em denúncias. Ele viajou no dia que ele foi denunciado. Quando houve a formalização. E é exatamente poder econômico, porque ele constrangia as vítimas. E a partir do momento que apareceu matéria em televisão mostrando um caso efetivo de violência e começaram a aparecer depoimentos, ele percebeu que a situação ficou complicada. Mas o juiz poderia ter decretado fugir. Antes. Poderia. Do início do processo penal. Ele fugiu na madrugada que foi decretado. Tá. Isso. E prometeu voltar, né? E, se não me engano, em agosto. Duvido. Faz um pouquinho atrasado. 5h55. A hora. Faltam 5 para 6. Jornal Conexão Nacional. Os principais fatos do Brasil e do mundo. Agora 5h58. A hora. 2 minutos para 6. Dia de muita articulação política para costurar apoio no segundo turno das eleições presidenciais. Lula e Bolsonaro em São Paulo conquistaram aliados importantes para a campanha e a governabilidade. PDT de Ciro Gomes anuncia adesão a Lula do PT. O ex-presidenciável diz que acompanha a decisão de seu partido e diz que essa é a última saída. Candidato de Bolsonaro ao governo paulista minimiza apoio do tucano Rodrigo Garcia. Para Tarcísio de Freitas, não tem sentido ter o governador tucano em seu palanque. Senador eleito Sérgio Moro se une a Bolsonaro no segundo turno. Para o candidato à reeleição, desentendimento com seu ex-ministro foi superado. Cidadania, que estava com Simone Tebet, comunica apoio a Lula no segundo turno. O presidente do partido, Roberto Freire, vê risco no processo democrático no caso de reeleição. Candidatos no segundo turno das eleições já podem fazer comícios, carreatas e passeatas. Horário político no rádio e na TV começa na próxima sexta-feira, dia 7. Observadores internacionais elogiam o processo eleitoral no Brasil. O grupo desmontou, na verdade, a suspeita de manipulação de resultados. Novas regras do saque já estão em vigor. Protocolo único para demandas e solução de problemas em 7 dias são algumas das novidades. Agora 6 horas. A hora. 6 horas. Jornal Conexão Nacional. E agora espaço para o companheiro Fernando Martins. Dias após o fim do primeiro turno das eleições nacionais, as movimentações para a disputa final são intensas, sobretudo nesta terça-feira. Alinhamentos já estão firmemente desenhados. O candidato do PT, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu apoio formal do PDT e do Cidadania. Ao final da reunião com a executiva do partido, Carlos Lupe, presidente do PDT, anunciou a decisão. Olha, nós tivemos agora, nesse pesado momento, uma hora e meia de reunião, com toda a executiva nacional do partido, mais os presidentes estaduais, os presidentes de movimento, os deputados federais de mandato, senadores,
e tomamos uma decisão unânime, sem um voto contrário. Eu repeti isso 3 vezes, para se tivesse voto contrário poder registrar em ato, está gravado, a decisão de apoiar o mais próximo da gente, que é a candidatura do Lula, que eu chamo de candidatura do 12 mais 1. Instantes depois, Ciro Gomes, o candidato pedetista, postou vídeo nas redes sociais sem fazer menção direta ao nome de Lula. E eu gravo esse vídeo para dizer que acompanho a decisão do meu partido, o PDT. Frente às circunstâncias, é a última saída. Lamento que a trilha democrática tenha se afunilado a tal ponto que reste para os brasileiros 2 opções, a meu ver, insatisfatórias. Não acredito que a democracia esteja em risco nesse embate eleitoral, mas sim no seu absoluto fracasso da nossa democracia em construir um ambiente de oportunidades que enfrente a mais massiva crise social e econômica que humilha a esmagadora maioria do nosso povo. Ao contrário da campanha violenta da qual fui vítima, nunca me ausentei ou me ausentarei da luta pelo Brasil. Sempre me posicionei e me posicionarei na defesa do país contra projetos de poder que levaram o nosso povo a essa situação grave e ameaçadora. Espero que essa decisão ajude a oxigenar, temporariamente que seja, a nossa democracia. Já o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, foi escolhido pelo senador eleito Sérgio Moro, do União, e pelos governadores reeleitos Romeu Zema, do Novo, e Cláudio Castro, do PL. Romeu Zema, governador reeleito por Minas Gerais, disse que colocará as divergências de lado. E eu acredito muito mais na proposta do presidente Bolsonaro do que na proposta do adversário. Até porque o adversário dele, que foi o mesmo adversário que eu tive em Minas Gerais, foi uma gestão desastrosa que arruinou o estado de Minas. E eu e a minha equipe sabíamos muito bem, porque nesses 4 anos nós já pagamos 30 bilhões de dívidas que herdamos da gestão passada. E é só perguntar para qualquer prefeito de Minas Gerais o estrago que o PT fez no estado. Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, também teve uma reunião com Bolsonaro esta manhã no Palácio do Planalto, em Brasília, e anunciou seu apoio. Que o Rio de Janeiro vai se esmerar. Já tivemos mais de 800 mil votos de frente e agora vamos sacramentar a sua vitória, começando pelo Rio de Janeiro. Eu, como governador reeleito, lhe agradeço tudo que o senhor fez. Não tenho a menor dúvida que o que fez o Rio crescer e me dar essa votação expressiva foi muito do que o senhor me ajudou ao longo desses últimos 2 anos. E como a gente diz, muitos dizem, alguns não praticam. Mas gratidão não prescreve e eu pratico isso, de gratidão realmente não prescrever, e rumo à vitória do presidente Bolsonaro, e vamos tentar fazer do Rio de Janeiro a maior diferença do Brasil, presidente. Fernando Martins para o Conexão Nacional. Anchieta, o tema já foi debatido aqui sobre os apoios, mas Minas não falamos ainda, né? Que Minas... o Zema também apoiando o Bolsonaro. O homem tá se unindo bem aí no Brasil, até porque dizem que Minas define, quem ganhar em Minas ganhou a presidência da República. Agora, José, precisa ver, nós vamos até discutir mais isso daqui a pouquinho com o entrevistado, se o eleitor de Minas já não está decidido em quem ele vai votar, se o apoio dado por Zema faz diferença nessa decisão de voto, porque durante o primeiro turno circulou, inclusive, cartazes com a foto do Lula e do Zema. E o Zema não quis partir para uma ofensiva porque tinha Calil sendo apoiado por Lula. Não é? Então tinha uma divisão. Precisa ver até que ponto que um apoio político consegue transferir os votos. Não é? Eu não sei se quem eu votei para governador me indicando o voto, eu vou seguir. Você geralmente tem a sua decisão formada. É verdade, já está. Convicção formada. É por isso que eu acho que é muito relativo esse negócio de apoio, porque o eleitor tem a sua convicção que está acima desse apoio, não é verdade? Você que acredita na convicção que ele tem. E já tomou uma decisão no primeiro turno. Bom, mas nós vamos falar mais de política e a respeito desses apoios agora com o nosso entrevistado José Álvaro Moisés, que é cientista político e professor da USP. Professor José Álvaro, boa tarde. Olá, boa tarde. Um grande prazer em falar com vocês.
Bem, muito obrigada por participar do Conexão Nacional aqui com a gente. Vamos começar falando dos apoios que foram anunciados ontem. Hoje, aliás, nós estávamos listando, né? Nós falávamos agora do apoio do governador eleito aí em primeiro turno, reeleito, o Zema, de Minas Gerais. Teve apoio também do Partido Novo, de Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, do PP, Ciro Nogueira, Sérgio Moro e Dallagnol, que eram da Lava Jato, também apoiando. Já Lula teve apoio do PDT, teve um vídeo até publicado por Ciro nas redes sociais, um vídeo em que ele não cita diretamente o nome de Lula e do PT, mas diz que endossa a decisão dada pelo PDT. E tivemos o apoio de Rodrigo Garcia, dado também a Tarcísio de Freitas, que disse que não via até motivos para ele estar no palanque com ele, meio que desdenhou desse apoio dado por Garcia. Eu queria sua avaliação nesse jogo de forças que está se configurando aí para o segundo turno. Como é que o senhor avalia a situação de Bolsonaro e de Lula? Bem, eu acho que nós estamos praticamente no início desse processo do segundo turno e, de alguma maneira, os candidatos estão buscando, não é, reforçar os apoios, reforçar em que medida acordos que possam ser celebrados agora tenham efeito sobre, não é, sobre as suas candidaturas. Acho que esses primeiros apoios são bastante significativos, especialmente nesse caso do presidente Jair Bolsonaro, governador do Rio de Janeiro, governador de Minas e, aparentemente, também o candidato que em São Paulo está disputando o segundo turno, né? É importante. No caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é claro que o apoio do PDT e do Ciro Gomes, embora de uma maneira indireta, é significativa porque representa alguns percentuais de votos que podem ser transferidos para o ex-presidente. Eu acho que ele, evidentemente, está considerando essa possibilidade como muito positiva. Eu tenho entendido, pelo que apareceu até agora das informações, que vai haver mais apoios, como no caso, não é, da senadora Simone Tebet. Então, num certo sentido, era esperável que ocorresse essa movimentação de apoios e, num certo sentido, celebrando, não é, essas duas candidaturas. Agora, eu acho que é preciso ter uma expectativa de que esses apoios traduzam acordos que se reflitam sobre políticas públicas, que tenham o significado de indicar quais políticas públicas vão ser apoiadas por aquelas forças, para não ficar estritamente digamos assim, uma movimentação de natureza limitada, de um limite estritamente eleitoreiro, né? Acho que os eleitores brasileiros merecem, têm direito de ter mais informação e ter uma articulação melhor do que essa. Se falou muito da possibilidade de o PDT fazer algumas exigências, mas no pronunciamento hoje do presidente do partido não houve qualquer exigência e Ciro deixou claro que ele não quer qualquer cargo, qualquer função no novo governo. É apenas uma decisão do partido dele. Talvez com Simone Tebet seja diferente, mas o Cidadania já saiu à frente apoiando Lula também. Não é? E ela tinha dado 48 horas para os partidos da base de apoio dela tomarem uma posição, porque ela falou que não ficaria neutra nessa disputa, né? É verdade, ela foi muito clara nesse sentido e fez essa declaração no próprio dia do primeiro turno, né? E você tem razão, na sequência o Cidadania já se manifestou, já deu apoio ao ex-presidente Lula. Agora, eu entendi que no caso do PDT, embora não tenha aparecido na fala do Carlos Lippe, do presidente do partido, mas tenho entendido que algumas das propostas feitas por Ciro Gomes, inclusive a questão dos devedores, que é uma coisa sobre a qual ele colocou muita ênfase, né, que de alguma maneira seria encampado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Acho que o Lula, não é, do seu lado, vai fazer esse esforço de ampliar, incluir questões que de alguma maneira amplia participações. Eu vi também que, se não me engano, Armínio Fraga manifestou o seu apoio, considerando questões que se referem à economia, né? Portanto, esse é um processo que está em aberto, eu acho que vai aumentar daqui para frente e tem muita importância para definir melhor o perfil dos candidatos.
Agora, professor José Álvaro, a gente estava discutindo aqui logo no começo do programa a questão da indefinição ainda de programas econômicos. Agora, mesmo com essa indefinição que se tem, nós tivemos grupos de economistas não ligados ao PT, não petistas, que apoiaram o ex-presidente Lula já no primeiro turno. Né, seria uma postura mais pró-democracia, um outro tipo de posicionamento. Como é que o senhor analisa essa situação especificamente? Não é? Porque Armínio Fraga também não sabe exatamente qual seria o programa a ser desenvolvido. Houve até uma animação do mercado financeiro quando o Lula recebeu o apoio de Henrique Meirelles. Ele seria meio que o aval de uma política econômica mais responsável, com responsabilidade fiscal. Mas os demais economistas estão apoiando meio que sem saber, não é? Bom, essa é uma questão, é uma das questões mais importantes, né? Eu acho que é preciso ter uma visão crítica sobre o processo que ocorreu no primeiro turno. Não houve uma apresentação com maior clareza, né, nos dois casos, nos dois principais candidatos, de qual é a política econômica que vão seguir. De uma maneira geral, nós temos uma ideia de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai se inclinar, digamos, para considerações que incluem as políticas sociais e que, desse ponto de vista, haverá uma conexão das políticas econômicas com o que será o cuidado com os mais pobres, com aqueles que ele considera que deve atender prioritariamente, não é? Mas isso não especifica inteiramente se vai manter o teto de gastos, qual vai ser o compromisso em relação ao ajuste fiscal, não é? E digamos, de que modo a retomada do crescimento econômico poderá ocorrer. No caso do presidente Jair Bolsonaro, embora desde 2018 tenha uma definição do governo no sentido mais voltado para o mercado, mais liberal, nós não sabemos também que rumo terá, não é? Houve alguns avanços aqui ou ali nesse período mais recente, mas um projeto claro que significasse a retomada do desenvolvimento e, de alguma maneira, o aumento da renda média dos brasileiros, nada disso ficou claro. Então, eu tenho a impressão que, do nosso ângulo, eu digo, dos cidadãos, dos eleitores, da mídia, dos jornalistas, né, dos intelectuais, dos críticos, do nosso ângulo, esse mês de outubro é a oportunidade de fazer uma cobrança dessa questão tão importante, não é? Economia tem um papel muito importante nas eleições, todos nós sabemos por quê. A economia tem que ver com a nossa sobrevivência, com o bolso dos eleitores. Então, desse ponto de vista, eu acho que seria necessário que, caso ocorram, sejam programados debates, entrevistas, etc., que haja um esforço por parte dos jornalistas e da mídia de cobrar uma definição mais clara dessas questões tão importantes para o futuro do país. Nós estamos num momento muito delicado da vida brasileira e eu acho que nós não podemos olhar apenas para o presente, o que está se fazendo agora, e menos ainda só para o passado. Nós temos que olhar para o futuro. Como é que nós vamos reorganizar a economia para melhorar a renda, de modo que os brasileiros possam ter a expectativa de uma qualidade de vida melhor? Essa é a grande questão, não é, que tem que ser, de alguma maneira, cobrada dos candidatos. Perfeito. Nós estamos ouvindo José Álvaro Moisés, que é cientista político e professor da USP. Agora a pergunta de Joseval Peixoto. Pois não, professor, prazer e muito obrigado por tê-lo conosco aqui hoje. O prazer é meu. Eu vou voltar ao passado, viu, professor, porque... E gostaria da sua avaliação como cientista político. O PSDB é filho do MDB. É o MDB que se antepunha à direita no tempo do militarismo. O MDB foi praticamente à esquerda, vamos dizer assim. Sim. Agora, como é que o PSDB apoia Bolsonaro? É o fim do PSDB? Bem, Peixoto, veja bem, eu acho que o PSDB vem estando numa crise nesses últimos anos, né? Houve vários fatos, digamos, fatores que levaram a essa crise. Quer dizer, por um lado, houve um momento de desorientação quando estava na disputa entre Aécio Neves e as lideranças de São Paulo, né? Depois, quando a eleição do ex-governador João Dória
o anúncio de que seria uma coisa inteiramente nova e, num certo sentido, um afastamento das lideranças históricas, depois a derrota do ex-governador Alckmin, Geraldo Alckmin, na eleição de 2018, né? E agora, mais recentemente, durante o governo do presidente Jair Bolsonaro, o PSDB não teve uma linha mais clara que, num certo sentido, definia a sua oposição ou, eventualmente, a sua participação. Houve movimentos nas duas direções. Então, eu acho que tudo isso levou a uma crise que se acentuou mais ainda agora com esses desenvolvimentos recentes, né? O atual governador, que era vice do Dória, que ficou no lugar do ex-governador Dória, não é propriamente uma figura do PSDB histórico, que de alguma maneira recolha a tradição. Então, eu acho que nós fomos tendo sucessivas indicações de crise que não ajudaram muito. As eleições primárias que o PSDB fez no ano passado, né, a consulta que redundou entre Dória, Leite e também o Arthur Virgílio. Arthur Virgílio. Isso, o Arthur Virgílio. Quer dizer, aquilo foi, num certo sentido, a maneira como foi organizada, ao invés de somar, de ajudar a definir a posição do partido, mostrou um sinal de uma desarticulação e de uma crise. Então, nesse contexto, o PSDB, infelizmente, acabou perdendo o espaço que tinha. Veja que o PSDB jogou um papel muito importante na política brasileira. Durante quase 30 anos, ele se alternou com o PT, não é, numa disputa entre os dois, que, num certo sentido, era saber qual dos dois partidos, digamos, levaria mais longe a inspiração social-democrática da Constituição de 1988, não é? Às vezes o PT fez a sua parte, às vezes o PSDB fez a sua parte, mas era uma competição, aliás, muito melhor do que a competição atual, do que a polarização atual. Mas, e nesse sentido, o PSDB teve um papel, para não dizer muitas coisas, como todos nós sabemos e nós lembramos, o Plano Real foi extraordinariamente importante naquele momento para reorganizar a economia do país. Isso tudo ficou para trás. E não houve uma sucessão, digamos, de formação de lideranças, de retomada do programa, de contato com segmentos da população para que, de alguma maneira, fortalecesse o partido nessas crises que ele teve. Então, eu acho que isso deixou um sinal muito negativo no que diz respeito ao papel do PSDB. Eu acho que seria conveniente, seria esperável que um partido que teve esse papel histórico no país continuasse tendo uma contribuição. Eu não sei se isso vai ocorrer, provavelmente é claro que as novas lideranças que vão se colocar agora vão fazer algum esforço no sentido de reorganizar, mas é difícil, é imprevisível o que pode acontecer com o futuro do PSDB, na minha opinião, pelo menos tal como eu vejo, não é? Professor, tenho mais uma pergunta. Eu sou já um velho jornalista, acompanho a política brasileira há tantos anos, acho que desde Getúlio. E como jornalista eu sempre porque logo depois da eleição veio o negócio das composições. E a gente, jornalista, se sente uma espécie de joguete, porque nós somos obrigados a tratar desse assunto, desse tema, ver quem fica com quem. Mas a pergunta que eu faço ao senhor é o seguinte: isso continua sendo uma negociata de cargos? Ou, na verdade, é importante no plano espiritual, no plano moral, para quem ganhou, né, o Bolsonaro, recebeu o apoio do Zema, então isso é importante para ele? Ou é só negociata, professor? Olha, eu acho que é preciso... É que no Brasil nós temos tantos desvios que às vezes a gente vê as coisas de uma maneira distorcida, não é? Mas eu acho que é preciso considerar que na política é inevitável que em qualquer circunstância, em qualquer configuração, o funcionamento da democracia leva ao diálogo, ao entendimento e, eventualmente, à formação de coalizões, não é? Não existe, muito dificilmente, mesmo na experiência das democracias europeias ou dos Estados Unidos, que um partido consiga sozinho ter a hegemonia para governar
sem precisar dialogar com os outros e, de alguma maneira, chegar a entendimentos. Eu acho que nós precisamos, no Brasil, ter essa consideração de que a coalizão, o entendimento, a combinação de objetivos, não é? E, portanto, desse ponto de vista, o compartilhamento de posições do governo é natural, faz parte da democracia. O problema que eu vejo no nosso caso é que raramente isso é feito aos olhos do público, né? Raramente é feito com transparência, de tal modo que os partidos e as lideranças revelem a natureza do acordo e, digamos assim, qual o efeito que o acordo tem para as políticas públicas, né? Por exemplo, isso que nós comentamos em algum momento, mas anteriormente nesse diálogo nosso, né? No caso do PDT, algumas das suas políticas econômicas, como é a preocupação do Ciro Gomes com os devedores, os que têm uma grande dívida no Brasil, e ele diz, será necessário apoiá-los, portanto, encontrar alguma forma de negociação das dívidas, porque, ao mesmo tempo, se eles conseguem recobrar a sua capacidade, né, financeira, isso tem um efeito para a economia do país e também é um modo de atendê-los, né? Uma questão como essa, se aparece no acordo feito do apoio, eu acho que é importante que o público saiba, que os eleitores saibam se isso eventualmente fez parte do acordo. Eu estou dando um exemplo, poderia dar outros exemplos sobre o meio ambiente, poderia dar um exemplo sobre educação, por exemplo, sobre a necessidade de um fortalecimento do SUS na área da saúde. Cada uma dessas questões pode ter figuras importantes dos partidos que são portadores de políticas e que poderiam ser explicitadas para os eleitores. Eu acho que falta isso, e seria muito importante para os nossos processos eleitorais serem mais claros e mais transparentes, né? Agora, professor, eu gostaria de um comentário seu a respeito de uma notícia que chega agora, que o ministro Anderson Torres da Justiça postou nas redes sociais dele que ele acaba de encaminhar à Polícia Federal um pedido de abertura de inquérito sobre a atuação dos institutos de pesquisas eleitorais. Ele disse que esse pedido atende a uma representação que foi recebida no Ministério da Justiça, que apontou condutas que, em tese, caracterizam práticas de crimes perpetrados por alguns institutos. Como é que o senhor vê essa decisão do Ministério da Justiça? Olha, eu não acredito que os institutos tenham feito isso. Portanto, eu acho essa medida extremamente discutível, extemporânea, né? Havia uma expectativa de que o governo, o presidente Jair Bolsonaro, mencionou isso algumas vezes em algumas das suas entrevistas, criticando os institutos de pesquisa. Agora, como eu sou pesquisador, fiz muita pesquisa de opinião, tenho livros publicados nessa área, né? E em alguns momentos até trabalhei conjuntamente com, por exemplo, com o Datafolha ou com outros institutos, mesmo com o antigo IBOP, eu sei da conduta ética e da conduta profissional, da conduta acadêmica que esses institutos têm. Não acredito que os institutos tenham cometido erros dessa natureza que foi indicado. Acho que isso é uma jogada, não é, de natureza eleitoreira por causa do descrédito que uma parte dos que estão na disputa eleitoral tem em relação aos institutos de pesquisa. Os institutos de pesquisa, quando fazem o seu levantamento, eles revelam uma tendência que está ocorrendo naquele momento, não é? Não quer dizer que necessariamente o que foi verificado uma semana atrás é exatamente como as pessoas vão votar uma semana depois. Tem uma série de influências, informações, notícias e mesmo, às vezes, diálogo na família, pelo qual as pessoas, na família ou entre amigos ou no trabalho, pelo qual as pessoas mudam de posição. De uma hora para outra, né? Desse ponto de vista, não é? Eu não tenho nenhuma restrição ao trabalho que os institutos fizeram. É isso então, nós ouvimos José Álvaro Moisés, que é cientista político e professor da USP. Professor, muito obrigada, uma boa tarde. Obrigado, bom trabalho a vocês aí, um abraço. Qual foi o juiz que... O ministro da Justiça, que encaminhou à Polícia Federal. Ministro da Justiça. Eu queria só ressalvar, eu pensei que fosse um juiz, a figura, porque o juiz ele é um órgão inerte. Ele age provocado, e quando provocado ele é obrigado a agir. Essa é a questão. 18h25. A hora. 6h25.
Jornal Conexão Nacional. Os principais fatos do Brasil e do mundo. Agora 6h29. A hora 6h29. E eu abro espaço para mais um grande jornalista do rádio, companheiro Paulo Pontes. Um abraço, Paulo. Passada a eleição, as atenções se voltam para os apoios. Os vencedores, ou seja, aqueles que foram para o segundo turno, vão em busca dos votos dos derrotados, aqueles que ficaram pelo meio do caminho. Então Ciro Gomes apoia Lula, Romeu Zema apoia Bolsonaro, o PSDB pode apoiar Tarcísio em São Paulo, mas Lula no país é um balaio de gatos, né? Mas será que vale tanto a pena correr atrás desse anúncio, de um apoio explícito? O que Ciro Gomes e Simone Tebet, por exemplo, podem por si só transferir de votos? Eu me lembro que os grandes transferidores de votos em nossa história recente foram Paulo Maluf, que elegeu Pita prefeito de São Paulo, Orestes Quercia, que elegeu Fleury governador do estado, Lula, que elegeu Dilma presidente, e principalmente Leonel Brizola, que transferiu seus votos a Lula em 1989. De resto, me parece que é algo figurativo, simbólico. No fundo, a maioria dos eleitores de Ciro Gomes tende a migrar para Lula. Os de Simone Tebet tendem a se dividir. E o restante, bem, acho que isso não pesa muito no cômputo final, né? O que vale mesmo é como Lula e Bolsonaro vão buscar os eleitores que estão soltos por aí. O resto é figuração. 6h30. A hora, 6h30. Jornal Conexão Nacional. E os destaques desta meia hora. Dia de muita articulação política para costurar apoio do segundo turno das eleições presidenciais. Lula e Bolsonaro em São Paulo conquistaram aliados importantes à campanha e para a governabilidade. PDT de Ciro Gomes anuncia adesão a Lula do PT. Ex-presidenciável diz que acompanha a decisão de seu partido e diz que essa é a última saída. Candidato de Bolsonaro ao governo paulista minimiza apoio do tucano Rodrigo Garcia. Para Tarcísio de Freitas, não tem sentido ter o governador tucano em seu palanque. Senador eleito Sérgio Moro se une a Bolsonaro no segundo turno. Para o candidato à reeleição, desentendimento com seu ex-ministro foi superado. Cidadania, que estava com Simone Tebet, comunica apoio a Lula no segundo turno. O presidente do partido, Roberto Freire, vê risco no processo democrático em caso de reeleição. Candidatos no segundo turno das eleições já podem fazer comícios, carreatas e passeatas. Horário político no rádio e na televisão começa na próxima sexta-feira, dia 7. Observadores internacionais elogiam o processo eleitoral do Brasil. Grupo desmontou suspeita de manipulação de resultados. Novas regras do saque já estão em vigor. Protocolo único para demandas e solução de problemas em 7 dias são algumas das novidades. 18h32. A hora 6h32. Jornal Conexão Nacional. Agora, o esporte com Luiz Carlos Quartarolo. Oi, amigos do Conexão Nacional, eu estou de volta aqui, Conexão Nacional, a informação ideal para você todo dia. Olha, ontem, após a vitória do Palmeiras, mais uma nesse Campeonato Brasileiro e também muito esperada sobre o Botafogo, mesmo fora de casa, no Engenhão, 3-1, o time de Abel Ferreira livra 10 pontos do Internacional, que é o vice-líder do Brasileiro, agora tem 63 pontos contra 53 do Colorado Gaúcho. E após o jogo, o Abel Ferreira foi perguntado sobre algumas questões e foi muito mal educado, foi grosseiro com um repórter que fez uma pergunta longa, é verdade. Eu detesto perguntas longas. Sempre imaginei assim, se você estica demais a pergunta, você dá muito tempo para o entrevistado pensar e até te pegar na curva. E muitas vezes tenho visto por aí, não quero ser patrulheiro, muito pelo contrário, mas nas coletivas, muita gente querendo demonstrar um conhecimento que não tem e falando mais do que a própria resposta. Foi o que aconteceu lá no Rio de Janeiro ontem. Mas o garoto que fez a pergunta, e estou chamando de garoto porque me pareceu que é um jovem que ainda está começando a carreira e deve ser inclusive apoiado nisso, ele até fez uma pergunta bem ensaboada. Ele elogiou o time do Palmeiras que mais uma vez, com 1 a menos desde os 23 do segundo tempo, a expulsão do Zé Rafael, mesmo assim não sentiu, continua jogando como se estivesse 11 contra 11. E aí, o Abel Ferreira responde:
É por isso que vocês são jornalistas. Se fizessem o curso da CBF, a Academy, seriam treinadores e estariam aqui no meu lugar. Não exatamente com essas palavras, mas com esse sentido. Bem, meu caro Abel, um curso da CBF hoje está custando R$20 mil. Talvez para você seja realmente dinheiro de pinga. Mas é mais uma vez aquela atitude, sabe, grosseira, arrogante e desnecessária. A informação que hoje ele pediu o telefone do repórter para se desculpar. O Abel está se desculpando muito ultimamente, hein? Não é melhor melhorar o seu comportamento? Ontem, inclusive, você recebeu mais um cartão amarelo. Foi o terceiro de vários já acumulados e não estará no banco do Palmeiras contra o Coritiba na quinta-feira. Sem falar que você voltava de uma suspensão por expulsão. É dizer, né? Um técnico que já tem 5 expulsões desde que chegou ao Palmeiras e 30 cartões amarelos, não vem se fazer de professor de jornalismo, né? Agora que você conhece futebol, não discuto. Campanha sua é maravilhosa e o Palmeiras já é o campeão brasileiro. Não há mais o que discutir, faltando 9 rodadas, a distância é muito grande e é merecido, hein? Merecido, parabéns. Mas se cuida um pouco mais, Abel. Por falar em se cuidar um pouco mais, o Corinthians joga logo mais às 21h30 em Caxias do Sul, na fria Caxias do Sul. Inverno em setembro é demais, hein? É só no Brasil que está acontecendo ou no mundo inteiro? A verdade é que o Vitor Pereira, outro português que trabalha por aqui, pode até poupar alguns jogadores, embora vá enfrentar o pior time do campeonato, e são 3 pontos importantes para manter o Corinthians aí na briga do chamado G4 visando o Libertadores do ano que vem. Vitor Pereira, não é hora de poupar, não. O jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil, a decisão será dia 12 ainda, o primeiro, aqui em São Paulo, e depois dia 19 no Maracanã. É por isso, talvez, que há pouco tempo ele tenha dado aquela resposta aqui em São Paulo, né? Você sabe quanto tenho de dinheiro no banco? Ele gosta de poupar. Não precisa poupar tanto assim, não, Vitor Pereira. Falamos aqui mais uma vez de futebol, na Conexão Nacional, a conexão ideal para você. Muito bem, agora você, Anchieta Filho. Informação importante, atenção, fãs do Coldplay, o famoso grupo inglês Coldplay. O Coldplay anunciou que vai adiar as apresentações que faria no Brasil. Segundo o comunicado, o adiamento é em decorrência da infecção pulmonar séria do vocalista Chris Martin. O grupo estava com 8 apresentações agendadas aqui no Brasil, 6 delas aqui em São Paulo, dias 15, 16, 18 e 19, 21 e 22 de outubro. E outras 2 para o Rio de Janeiro, dias 11 e 12. Tudo bem, o ingresso, o cidadão vai ver o show. Agora, ô Joseval, eu tenho um sobrinho que mora em João Pessoa, fanático pelo Coldplay, sonhou com esse show, comprou passagem para o Rio de Janeiro. E agora, o que ele faz? Liga na companhia aérea e diz, o Coldplay cancelou. O que é que eu faço com a passagem? Isso aí. Não recebe de volta. Não recebe. Pois é, dinheiro, não consegue transferir. É complicadíssimo isso. E tem um problema no caso de você cancelar, de não poder ir, Joseval, Anchieta. Muita gente compra de cambista, e não necessariamente de cambista, porque esses ingressos são vendidos pela internet. Isso. E a pessoa tem que ser extremamente ágil. Ela tem que, no momento que é colocado, abre a venda, você tem que comprar. E tem muita gente que compra vários ingressos para revender, porque o preço é alto. E aí quem comprou, compra pagando a mais. Aí, se não pode ir numa nova data, ou se houver o cancelamento simplesmente e for receber o dinheiro de volta, não vai receber o valor que pagou. Que é um problema, e esse é um problema seríssimo que tem acontecido em shows internacionais, principalmente, porque a vendagem é só pela internet e é muito rápido, esgota de imediato. Abre o show, abre a vendagem, ele é esgotado. E aí as pessoas que conseguiram comprar vários, depois vão revendendo. E é cambista, né? E é cambista. Cambista, não é aquele cambista tradicional que fica lá na porta do show isso vendendo. Não existe mais, né? Isso não existe mais. É aquela. São as pessoas que conseguem comprar mais e depois revendem para ganhar um dinheirinho. Que aí no show também acaba indo de graça. É cambista amador. Mas ganha bem. Ganha bem. O vocalista do Coldplay, Chris Martin, ele está com um problema gravíssimo, grave, nas cordas vocais, e o médico dele restringiu a participação dele 3 semanas de absoluto repouso.
Vou falar isso pro meu sobrinho Netinho. Netinho, fica tranquilo, adia a viagem, fala com a companhia aérea. Você vai conseguir ver o Coldplay, Netinho? Agora, 6h39. A hora. 6h39. Jornal Conexão Nacional. Os principais fatos do Brasil e do mundo. Fernando Mar... Câmara Municipal de São Paulo deve ganhar 6 novos vereadores em 2023. Com a eleição de 6 parlamentares para deputados estaduais e federais, vagas ficam disponíveis. Vereadores eleitos para a Câmara Federal são Érica Hilton, PSOL, Felipe Beccari, União Brasil. E ainda, delegado Palumbo, do MDB, Juliana Cardoso, Eduardo Suplicy e Donato, do PT. Comunidade internacional condena disparo de míssil balístico da Coreia do Norte sobre o Japão. Para o governo japonês, foi uma atitude provocativa e reagiu com emissão de alerta aos moradores. O míssil sobrevoou o norte do país e caiu no Oceano Pacífico. Esse é o 23º lançamento este ano da Coreia do Norte, que foi registrado naquela região. Ana Júlia volta à Assembleia Legislativa do Paraná, agora como deputada eleita. A jovem esteve lá com 16 anos de idade, aluna do ensino médio em prol da educação. Discursou na tribuna como gente grande e chegou à vida pública. Ela foi vereadora de Curitiba e agora com 22 anos está entre os parlamentares eleitos neste domingo. Abel Ferreira não está em seus melhores dias. Resolveu assumir uma postura no mínimo deselegante ao conversar com jornalistas. Isso aconteceu após vitória do Palmeiras sobre o Botafogo e visivelmente irritado por uma suspensão. O jornalista fez uma simples pergunta que elogiava a postura firme do Palmeiras em campo, mas Abel disparou. Por isso sou treinador e vocês jornalistas. Se quiserem ser treinadores, vão até a CBF e sentem aqui no meu lugar. Agora o outro lado, né, José Valdo? Também tem o direito à resposta. Não, eu não gostei da vitória sobre o Botafogo. Você não gostou? Não. Perdão, Time da Estrela Solitária. E o Botafogo saiu na frente, hein? Isso, pô, era o time de Garrincha, de Didi, de Quarentinha, Zagallo, não é verdade? Garrincha. Campeão de 1910, campeão de 1948, tá até no hino. Desde 1910. Garrincha, Newton Santos. Esse então, né? Mas tudo bem. Viu, Josival? E agora o Anchieta tá falando do Coldplay, agora a gente vai ter a chance de ter o clássico no estádio, que supostamente é do Palmeiras, não, né? vai. São Paulo e Palmeiras. Não Nós entendi, vamos ter supostamente. o Palmeiras porque depende de ter show ou não, né? Vocês usam quando não tem show. Não, o jogo, então o jogo do Palmeiras e São Paulo e Palmeiras e Avaí serão os dois no Allianz Parque com o cancelamento do Coldplay. Agora, mas como o Abel... palmeirense, o Abel reconheceu o destempero, pediu desculpas para o repórter Guilherme Gonçalves da TV Litoral News, que aceitou o pedido de desculpa e pediu até para que a mãe dele converse com o Abel. O Quartarolo não aceitaria, mas... já comentou há pouco, o Quartarolo então, estava comentando há pouco isso. O que eu quero dizer é o seguinte, ele também que se preocupe em ser técnico, tá? E deixe os jornalistas em paz. Trabalharem, né? Trabalhar. Agora, 6h42. A hora. 6h42 agora. Efeito pandemia pode gerar onda de casos de câncer de mama. Muitas mulheres deixaram de fazer os exames preventivos devido ao efeito Covid e suas consequências. Neste Outubro Rosa, o alerta vem das previsões oficiais de diagnósticos deste ano. 66.280. Em São Paulo, por exemplo, a paciente tem de esperar pelo menos 6 meses entre o diagnóstico e o tratamento. Olha, Joseval, acho que vale de alerta para muita gente, não só a questão de câncer de mama. Eu perdi 2 amigos durante a pandemia, não por Covid, mas porque eles não detectaram a tempo exatamente câncer. E quando eles pegaram, já estava com metástase. Houve adiamento dos exames, as pessoas não fizeram acompanhamento, morreram muito rápido.
Assim, foi muito rápido naquele momento mais difícil da pandemia, que as pessoas não podiam estar próximas. Então serve alerta. Às vezes a pessoa relaxou durante a pandemia, então agora retoma. Vai fazer todos os exames, cuida direitinho da saúde e mesmo quem teve Covid pode deixar muitas sequelas e a pessoa não detecta, inclusive problemas psicológicos, depressão, perda de memória, perda de olfato. Tem muitas consequências, inclusive em crianças, porque uma coisa que está sendo investigada pelos médicos é aumento dos casos de diabetes tipo 1 em crianças que tiveram Covid. Não teve gravidade da doença, mas eles estão relacionando um aumento de casos. Não comprovado ainda. Então, cuida de todo mundo, não é? Da Covid é inimaginável, não sabemos qual seja. Em vários aspectos. São vários aspectos, é verdade. 6h44. A hora. 6h44. Jornal. Conexão Nacional. Agora, as informações do clima, do tempo. Com a Clima Tempo. Nesta quarta-feira ainda tem previsão de pancadas bem típicas da primavera em grande parte do Brasil. A chuva aumenta de intensidade no centro-oeste até áreas do sudeste e do norte do país. Em Mato Grosso do Sul, no sul de Goiás, áreas do interior do Paraná e nas cidades de São Paulo, que fazem divisa com o estado de Mato Grosso do Sul, a previsão é de temporais. A chuva pode vir acompanhada até por queda de granizo. Ainda chove forte na região do Vale do Rio Doce, no Espírito Santo e em parte da zona da Mata Mineira. Nestas áreas, o alerta ainda é de temporais ao longo da quarta-feira. Já a maior parte do estado de São Paulo, que inclui a região da capital, já volta a ter tempo firme, mas as temperaturas ainda seguem amenas, principalmente no leste e sul paulista. A maior parte da região sul sem chuva e na capital Porto Alegre, as temperaturas sobem um pouco mais em relação aos últimos dias. Tempo firme ainda na maior parte do Nordeste e nos estados do Tocantins, centro-sul do Pará e também do Amapá. Já no Amazonas e nas capitais Porto Velho e Rio Branco, ainda pode chover forte no período da tarde. Jornal Conexão Nacional. Os principais fatos do Brasil e do mundo. E agora o espaço para o repórter Fernando Martins. A Anatel autorizou o início das transmissões da internet 5G nas últimas 5 capitais que ainda não receberam o sinal da nova tecnologia. Trata-se de Manaus, no Amazonas, Belém, no Pará, Rio Branco, no Acre, Porto Velho, em Rondônia e Macapá, no Amapá. Elas devem receber o sinal 5G a partir do dia 6 de novembro. O presidente do grupo técnico da Anatel, responsável pela implementação do 5G, Moisés Moreira, lembrou que as operadoras terão até o dia 28 de novembro para instalar as antenas exigidas pelo edital. Então, elas podem ligar a partir do dia 6, mas a obrigação dela seria 28 de novembro, o deadline para que elas estejam com as estações ligadas. Elas deverão ter, no mínimo, funcionando, como preconiza o edital, que é uma antena para cada 100 mil habitantes, 57 estações 5G ativadas em Belém, 18 em Macapá, 84 em Manaus, 21 em Porto Velho e 15 em Rio Branco. Com a inclusão dessas últimas 5 capitais da região norte, o 5G chega a todas as capitais do país. A tecnologia não chega em todos os bairros de forma simultânea. A expectativa é que o sinal aumente o alcance ao longo do tempo. Segundo a Anatel, até o momento, o sinal já alcança cerca de 24% da população brasileira, ou 50 milhões de pessoas. O próximo passo serão as cidades com mais de 500 mil habitantes que não são capitais. O edital definiu que a implementação do 5G nesses municípios deve começar a partir do 1º dia de janeiro do ano que vem. Com informações da Rádio Agência Nacional, Fernando Martins para o Conexão Nacional. Jornal Conexão Nacional. Agora, 6h47. A hora. 6h47. Olha, uma sessão importante do nosso Conexão Nacional, e eu chamo a atenção dos nossos ouvintes, é sobre finanças pessoais, que é um assunto que interessa diretamente a todos nós e a gente conhece muito pouco. Por isso que nós estamos explorando aqui ao máximo Denise Campos de Toledo. Você explica como é que é os ouvintes? Tá ok. Denise Campos de Toledo. Eu já tinha até chamado, José. Os ouvintes podem mandar as perguntas pelo WhatsApp. Eu vou até repetir o número, é o 11
983345777, 983345777, e nós recebemos uma pergunta, não em áudio, uma pergunta escrita da ouvinte Marli Almeida. Ela pergunta: Denise, se sou aposentada e tenho só R$35 mil para aplicar, qual é a melhor opção de investimento? Olha, 35 mil, eu acho que ela consegue até uma taxa de investimento boa, dependendo da instituição financeira. Nós estamos com a perspectiva de que no ano que vem haja uma redução da taxa básica de juros. Então, se ela aplicar em título pós-fixado, provavelmente a rentabilidade vai diminuir. Atualmente, a taxa está em 13,75% ao ano. O mercado está prevendo que lá para a virada do segundo semestre do ano que vem pode não acontecer. Não há garantia. Mas a tendência seria essa, controle maior da inflação, e aí o Banco Central corta um pouco os juros. Quem está num título pós-fixado que acompanha a evolução dos juros vai ter uma rentabilidade menor. Mas pelo menos ela tem a segurança, a queda não vai ser tão grande assim, então ela até pode optar por um título pós-fixado, um título do Tesouro, que acompanha a taxa Selic, né, o Tesouro Selic, contando com essa rentabilidade. Eu falo dessa questão do pós-fixado, que mesmo que ele renda menos, ele amarra menos o investidor. Ela pode, por exemplo, conseguir uma taxa hoje até superior à taxa Selic, que é esse 13,75% ao ano. Mas para a pessoa receber de fato essa remuneração que é prevista, pré-fixada, ela tem que levar a aplicação até o vencimento. Se ela resgata antes, ela vai ter um desconto com base no nível dos juros no momento. Então, ela pode receber bem menos do que ela estava esperando, dependendo daquelas agitações do mercado, a chamada curva de juros do mercado. Na pré-fixada tem que cumprir o prazo, é isso? Tem que cumprir o prazo. E tem, inclusive, aquela pré-fixada que rende a inflação, o IPCA, que é a inflação oficial, mais juros. É uma boa alternativa, desde que ela vá até o vencimento. E pode escolher um vencimento curto, não precisa ser dos mais longos. Se a pessoa deixar o dinheiro aplicado por um prazo de mais de 2 anos, ela cai na menor alíquota de tributação. Então, isso é bom. Agora, se ela quiser aplicar, por exemplo, por 1 ano, por insegurança, a gente pode ter mudança de governo, mudança de programa econômico. Não estou falando de risco, de confisco, de nada assim. Mas pode mudar a política de juros, ter alguma alteração inesperada. Então, ela compra o título de 1 ano. Né? Daqui a 1 ano ela paga, já não é a taxa, a alíquota de imposto mais alta é nas aplicações até 6 meses. Então é isso, são alternativas de mercado financeiro. Eu recomendo a pós-fixada para a pessoa ter mais liberdade. E pode comprar também, adquirir, investir em títulos de bancos, desde que tenha uma boa remuneração. A referência da taxa pós-fixada é o chamado CDI, que é muito parecido com a taxa Selic. Então, se conseguir 100% do CDI ou um pouquinho mais, vale essa alternativa também de um CDB de banco. E finanças pessoais será uma sessão diária aqui do... Exatamente. E qual é o WhatsApp? Como é que entra em contato com você? É 11. Abre o WhatsApp e manda mensagem para a gente. Pode gravar em áudio também essa pergunta, ou mandar por escrito, como aconteceu hoje com a nossa ouvinte. O telefone é 983345777. 983345777. É isso. 6h51. A hora. Faltam 9 para 7. Jornal. Conexão Nacional. Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, deve seguir os passos de Rodrigo Garcia no segundo turno. Pode declarar apoio ao candidato Tarcísio de Freitas e ao presidenciável Jair Bolsonaro. Equipe do adversário Fernando Haddad do PT chegou a procurar interlocutores de Rodrigo Garcia sem sucesso. Garcia do PSDB foi o terceiro colocado no primeiro turno das eleições ao governo paulista. Candidatos que disputam o segundo turno já podem fazer comícios, carreatas e passeatas. A propaganda na internet e a distribuição dos santinhos também está liberada. O horário eleitoral em rádio e TV será retomado na próxima sexta-feira. O tempo será dividido igualmente entre os candidatos. Observadores internacionais elogiam o processo eleitoral no Brasil. Destacaram ordem e normalidade na votação. O grupo desmontou qualquer suspeita de manipulação de resultados ou falta de transparência. Os 55 observadores foram enviados pela OEA, a Organização dos Estados Americanos.
Eleitas pela bancada do COCAR, prometem intenso embate no Congresso a partir de 2023. Lideranças indígenas Sônia Guajajara e Célia Cacriabá do PSOL estarão na Câmara Federal. Fazem parte da articulação dos povos indígenas do Brasil, que envolvia 30 candidaturas. Célia e Sônia estiveram em Haia, na Holanda, apresentando um dossiê contra Jair Bolsonaro. O documento elenca ações presidenciais aos povos indígenas e ao meio ambiente. Na época, em 2019, o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi alvo de muitas críticas. Mesmo preso, o faraó dos bitcoins consegue mais de 37 mil votos e por pouco não se elege deputado federal. Glaidson Acácio dos Santos tentou o cargo pelo Rio de Janeiro através do Democracia Cristã. Mas a candidatura foi impugnada por unanimidade pelo Tribunal Regional Eleitoral com base na lei da ficha limpa. O chamado faraó dos bitcoins é suspeito de golpe de 19 bilhões de reais em esquema de pirâmide financeira. Donald Trump parabeniza Jair Bolsonaro pelo desempenho no primeiro turno das eleições. O ex-presidente norte-americano publicou na sua rede social que Bolsonaro superou as fake news. Se refere aos resultados das pesquisas eleitorais do Brasil. Sobre Lula, Trump disse que ele é um desafiante radical de esquerda. Governo federal estabelece datas de recesso de fim de ano para os servidores públicos. Serão 2 períodos de 19 a 23 e de 26 a 30 de dezembro. Pela portaria, os agentes públicos vão se revezar nos 2 períodos. Serão preservados os serviços essenciais, em especial o atendimento ao público. Agora, 6h54. A hora 6h54. Jornal. Conexão Nacional. 6h57. A hora 3 minutos para 7. E agora, jingles incríveis. Apresentação Décio Clemente. Olha, novamente estamos em clima de Copa do Mundo e como o mercado de propaganda está muito parado, ainda não surgiram anunciantes para aproveitar os jogos da seleção para divulgar suas marcas. Mas se fosse em outros tempos, aí sim, muito investimento seria feito. A área de cervejas, por exemplo, seria o primeiro setor a puxar a fila, mas hoje em dia a gente vê mais guerra política do que guerra pelo mercado. É ou não é? Parece que a originalidade acabou. Por isso eu resolvi relembrar para vocês um jingle de cerveja que não tinha nenhum efeito especial. Tinha apenas originalidade e o talento de uma das maiores cantoras do Brasil, a Elza Soares, que nos deixou no início deste ano. Então, aumente o som do seu rádio e tente ficar imóvel, sem ficar com uma grande sensação de querer cair no samba junto com essa cantora extraordinária. Vamos ouvir. Antártica, uma paixão nacional como futebol. A bola vai rolar, eu quero ver, quero torcer, quero uma Antártica, melhor pra você. Por ela o coração bate um bolão, é nossa paixão, cerveja Antártica, melhor pra você. No futebol você merece uma cerveja, nesse jogão você merece uma Antártica, melhor pra você. No futebol você merece uma cerveja, nesse jogão você merece uma Antártica, melhor pra você. Melhor pra você. No futebol você merece uma Antártica, melhor pra você. Que beleza! Tá vendo como se faz para ser original sem utilizar recursos de computação gráfica tão comuns hoje em dia? Pois é, o talento de uma cantora do porte da querida Elza Soares resolve tudo, não é verdade? Décio Clemente para a Rádio Capital. Jornal. Conexão Nacional. Para 6h59. A hora 1 minuto para 7. Mancheta. Pois é, José Peixoto, a gente chega ao fim do Conexão Nacional, segunda edição desse programa, e vamos aguardar agora esse final que você sempre nos oferece. Joséval. Falar da verdade. Nós estamos aqui para falar a verdade, mas é a verdade do fato, porque a metafísica diz que
tudo é relativo e esta é a única verdade absoluta. Os romanos diziam in vino veritas, a verdade está no vinho. E Kant dizia que grande parte da verdade é incognoscível. Ele chamava de noumenon. O homem só conhece o fenômeno, que é aquilo que acontece. Mas nós ficamos presos à verdade do fato. Para os nossos ouvintes, com a assinatura de todos os nossos nomes, para que você seja bem informado. A verdade é difícil. Pedro e Tomé questionaram Cristo, como relata o Evangelho de São João, quando ele praticamente se despedia dos seus apóstolos. Ele falou: como vamos seguir se o Senhor diz que não temos condição de ir agora, só depois? Ele falou: vocês acreditem, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Você ouviu Jornal Conexão Nacional. Os principais fatos do Brasil e do mundo.